Muito bom dia para todos. Hoje a gente continua o assunto sobre fluidos, dentro do capítulo Fluidos, e formação e propriedade do perispírito. Nós já conversamos muito, surgiu aí uma dúvida a Osana, né? Semana passada a gente realmente teve uma oportunidade de poder esclarecer e conversar alguma coisa sobre a questão da mutação, né, perispirítica, a apresentação do companheiro da espiritualidade na sua forma de apresentar, indo até na formação da licantropia, né, que seria a transformação em animais, formas. Então, isso relatou bem a questão da qualificação que nós temos de transformar a nossa aparência, o nosso perispírito. É muito importante. E hoje nós continuamos aqui, a gente não leu o item 8, né? Ou leu no item 8, sobre o perispírito. Então, lá no item 8, só para relembrar aqui, do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito. Isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Então, é bem notado que nós extraímos a nossa forma perispirítica através do meio em que nós nos encontramos. Então, vai variar então para cada um de nós, porque cada um vai estar no meio quando desencarnar, cada um vai vibrar numa certa condição espiritual, então ele se localiza automaticamente no lugar onde ele deva agir e atuar, e onde combina as suas condições morais. Então, se é num mundo espiritual mais elevado, se é no médio, se é no mais baixo plano espiritual, então ele vai extrair as suas propriedades perispiríticas daquele meio. Quando nós estamos encarnados, a gente traz essas condições vibratórias a atuar sobre um organismo da mesma materialidade que cada um de nós usa aqui na Terra, que é da formação da própria natureza, do meio ambiente que nós estamos encarnando. Em verdade, nosso corpo faz parte do meio ambiente, né? Nós somos meio ambiente. Quando a gente fala assim, vamos cuidar do meio ambiente, nós somos peças do meio ambiente, nós somos parte desse meio ambiente, né? Então, a gente está extraindo toda a materialidade, e quem possibilitou isso foi a mãe e o pai, né, que tirou da própria natureza os elementos para compor um corpo que combinasse com um campo vibratório do perispírito, que é moldado conforme o campo espiritual que ele está na espiritualidade, ou estava na espiritualidade, vibrando, para formar e influenciar uma formação, vamos dizer, automática com o organismo que estava sendo gerado pela genética dos pais. Então, a gente tem um poder enorme sobre a constituição do nosso corpo nesse momento, porque nós vibramos conforme o nosso campo vibratório que nós nos encontramos antes de encarnar. Por isso que cada um tem um tipo de saúde diferente, imunidade diferente, né? Um pega coronavírus, outros não pega, um desencarna, outro não desencarna, outros têm consequências maiores, outros não têm consequências. Então, vai depender muito do campo vibratório, né? E de uma certa necessidade também evolutiva que nós estamos passando, né? Como aprendizado, e a nossa volta como resgate, às vezes, numa enfermidade maior que aquilo possa ocasionar. Então, a gente não está fora da lei divina de forma alguma. Sempre estamos conectados às nossas necessidades evolutivas. Então é do meio que nós extraímos, né? Que o espírito extrai esse seu perispírito, né? O perispírito, ele pode ser descartado, ele pode
na espiritualidade ser trocado. Então, quando nós mudamos de reencarnação, é o mesmo perispírito que eu tinha depois da desencarnação. Eu vou para o mundo espiritual, tenho que voltar, é o mesmo perispírito que formata o meu organismo, ou eu tenho que recompor esse perispírito ou transformá-lo? É uma questão muito importante. O que vocês pensam sobre isso? Se alguém quiser falar, né? É uma dúvida que a gente às vezes tem e os irmãos podem expressar se quiser. Vocês entenderam bem a pergunta? Eu acredito que é o mesmo perispírito. Então, o Daniel, pelo que eu li aqui, como o perispírito faz parte do ambiente, vai depender também do ambiente daquele de qual ele desencarna. A gente já teve vários relatos aí através de livros, né, que o espírito um pouco mais evoluído, ele sempre adota aquela roupagem que ele mais, daquela encarnação que ele mais se identificou, que ele gosta mais de se apresentar, porque ele tem essa capacidade. Mas mesmo assim, talvez a gente com um grau de evolução não tão grande, eu acho que a gente pode ter algumas modificações também por conta dessa identificação. Não sei, assim, de talvez da forma como a gente se vê. Mas acho que sempre vai depender do ambiente em que você desencarne, para depois para onde você vai, né? Para se é propício a isso ou não, se tem energia suficiente para isso. E da vontade também, né? Assim como também acontece com quem é inferior. A gente já ouviu também, né? Através de livros, relatos de espíritos que desencarnam e depois aparecem até como animais, como monstros, né? Porque se identificam com essas figuras monstruosas, né? Então, eu entendo que há variações para os dois lados. Não sei se foi essa bem a sua pergunta, mas foi o que eu entendi. Vamos por uma lógica. Alguém mais quer falar? Antes de eu falar? Vamos por uma lógica. Quando nós desencarnamos, enfermiços, desgastado com o organismo, o perispírito ele recebe as mutações que nós promovemos a ele enquanto encarnado. Seríamos uma influência sobre a sua plasticidade, a sua condição atual. Por exemplo, alguém que desencarnou vai doente para, por exemplo, o plano espiritual. Ele vai doente ou imediatamente ele recupera a sua enfermidade? Vai doente. O que acontece com o espírito, o perispírito? Ele é plástico conforme o que nós estamos fazendo hoje, influenciando ele, a formatação dele no plano espiritual, de forma doentia, como nós carregamos aqui. Então, ele recebe os impactos de como nós procedemos aqui. Agora, o fator bom que temos depois da desencarnação é a condição de rejuvenescimento, né, que o espírito pode ter na espiritualidade. A gente é difícil rejuvenescer aqui, né? Os da saúde, os do preparo físico, né, Marizinha? A gente preparar o indivíduo para ele recuperar, se recompor, é uma luta. Nós conseguimos recompor algumas energias, mas é natural que o organismo ele não responda sempre, né? Ele vai ter, no momento, uma entrega e aquele sistema não funcionará mais. Então, nós, de uma certa forma, descartamos aquela matéria que estava sob nosso jugo e adotamos uma materialidade para o plano da espiritualidade, né? Com os reflexos que nós tínhamos.
Mas nós podemos, na condição mental, rejuvenescer. A condição vibratória nossa influencia nesse rejuvenescimento, a condição moral ela facilita isso. Então, a nossa influência do campo mental sobre o organismo se reestruturar é muito grande. Quando falamos em reestruturação, significa o quê? Que está sendo tirada determinadas materialidades do aquele organismo e substituídas por campos vibratórios mais organizados. Então, é uma mutação do perispírito, é uma mudança do perispírito. É como se ele estivesse desencarnando de novo na espiritualidade, retirando aquelas mazelas, é como um banho, né, que nós tiramos do nosso corpo, aqui tira a casca epiteliais, as células mortas do organismo, todo dia você toma banho, todo dia você morre um pouco. Então, quer dizer, todo dia você tira um corpo de novo aqui na Terra. Na espiritualidade, você faz esses exercícios substituindo matérias vibratórias, né, que vibram, para poder trazer uma nova composição perispirítica. Imagine quando nós vamos reencarnar, né, o procedimento, um novo corpo, uma nova vida. Você não vai ter influência daquela organização antiga sobre uma nova composição. Então, ele vai sendo transformado, o organismo ele vai mudando, ele vai despojando de determinadas materialidades para que adote outros princípios mentais organizados por nós e que venha fazer com que ele influencie um novo corpo em formação e reencarne com as novas modalidades perispiríticas. Tá? Então, é igual falar assim, o espírito na espiritualidade, ele dorme, ele pode dormir, deixar um corpo e ir a planos maiores. Como nós dormimos aqui numa cama, o espírito na espiritualidade ele pode fazer isso, deitar e dormir e sonhar. Pode. Vocês acham? Eu acho que sim. Você acha? Eu acho que sim, que pode sim. Você não Tem quer que eu mais? explique, né? Porque se eu vou explicar, eu não vou, acho que eu não vou. Porque, gente, isso aí remetendo a estudos passados, que eu nem me lembro bem, porque nós temos várias, vamos colocar como se fosse camadas, né? É o duplo etéreo, então aquilo ali você pode pegar, né? O seu corpo espiritual é um corpo, você vai dormir, vai ter um outro duplo, né? Do duplo etéreo ali, uma outra camada que vai se manifestar. Eu bem me lembro, é isso mesmo. Daniel, como é que é a pergunta mesmo? Por favor, repita, por favor. Você desencarna. Você está na espiritualidade. Você pode deitar e dormir e sonhar na espiritualidade? Como você faz aqui? Ah, tá. Então, Não sei. O princípio é esse. Quando nós, na espiritualidade, temos que descansar o organismo grosso do perispírito, por que que existe a fadiga, por que que existe o cansaço, né, em nossa vida? É porque nós não dominamos muito a matéria ainda, nós não sabemos lidar com foto da sustentar Maju para nós, pô. então ela tem que descansar. Então você deixa ela no repouso. Como nós deixamos em repouso aqui no corpo, deixamos o corpo em repouso e todas as noites dormimos para que ele se recomponha por si mesmo nas suas energias, no seu funcionamento, todas as células, todo o organismo se reestruture, né? Por isso que nós temos que dormir e o espírito ficar mais livre e estar em contato em planos da espiritualidade para poder também se recompor moralmente, né? Agora, quando estamos desencarnados, estamos na espiritualidade, nós podemos fazer isso. O corpo pode, que é a casca grossa do perispírito, dorme, ou seja, vai se recompor, né? E nós
saímos daquela massa, que é tão grosseira quanto aqui. Para nós lá é uma matéria bruta, é uma matéria como o corpo humano aqui da Terra. Então, nós saímos e deixamos lá, mas é o perispírito. Aquela casca, quando nós vamos encarnar, ela pode ser eliminada. Aquela massa que você deixa e faz o exercício para sonhar, é a mesma condição que você tem de largar ela para reencarnar. Ou seja, você aproveita seus princípios vibratórios do perispírito para compor uma nova condição vibratória do seu perispírito para vir novinho em folha, com CPF novo, encarnar entre os homens. Vida nova, sem muita influência. Por isso que o período infantil, o período que nós passamos de adaptação, de transformação na Terra, ele precisa uns bons 20 anos para ser adaptado. Até a adolescência, começar uma nova existência de fato. Você tem pouco tempo, na verdade, para atuar sobre a legislação, o mundo civil, que nós temos. Você tem lá, a partir dos 21 anos, que é colocado aqui, uma maioridade absoluta, e vai até os seus 50 anos com energia. Depois, essa energia, você tem só esse período para agir. Então, nós temos pouco tempo para agir. Depois de um certo tempo, você começa a ficar na dependência do filho, de quem vai gerir os negócios que você fez, as coisas que você fez. Aí você vai atuar mais espiritualmente. Você vai começar, depois dos 50, uma vida preocupada com o futuro, já tem uma preocupação, o que vai ser da sua existência humana e tal. Então, é muito interessante que a gente notar que a adaptação inicial, ela desses 19, 18, 17 anos até a adolescência, nossa, completar até os 20, 21, vai. Tem gente que vai até 60, que não se adapta até 21, vai mais, 50, 60, está na adolescência ainda. Mas aí já não é mais adaptação do corpo, aí já é uma adaptação moral, adolescência moral, que ele não consegue se estabilizar na vida com moralidade. Então, ele vai mais tempo, ele precisa de mais resistência e aquilo vai refletindo depois com o seu comportamento, retornando como forma de agressão ao próprio organismo. O cara que bebeu durante todo esse período, fumou, lá na frente, toda essa situação provocada volta ao corpo físico. E depois que volta ao corpo físico, ele deteriora perispiriticamente e ele vai para a espiritualidade com esse desarranjo. Mas quando ele volta a reencarnar, ele volta para cá, não significa que ele tirou a semente disso, a semente moral de todas as suas ações. Ele despoja do grosso para reencarnar numa nova estrutura física, mentalmente organizada, para combinar com a genética dos seus pais. Eu não sei se todos entenderam o que eu quis explicar aqui. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam. Oi, Daniel. Oi. Desculpe interromper aí, mas eu queria que você repetisse a parte de adaptação à genética dos pais. Sim. Veja bem, o que é uma adaptação? Você vai reencarnar com a condição preparada, renovada, para que todo o seu passado não influencie tanto nesse momento da reencarnação. Mas não significa que você não tenha aquela semente criada, por exemplo, das más tendências, da imoralidade. Você vai ter uma oportunidade reencarnatória num novo corpo que está geneticamente
feito pelos seus pais, porque eles extraem da natureza as condições vibratórias, né? Para que você possa ter o berço reencarnatório para que suas ideias se instalem ali. Quais ideias que vão instalar? Você, como espírito, que são as sementes que você tem. E não o perispírito antigo, que traz uma recordação das antigas enfermidades do passado imediatamente. Então, aquele corpo denso perispirítico, ele foi renovado para promover a reencarnação. Ele não pode pegar o mesmo perispírito doentio, como estava lá, tirado do umbral, tirado de sofrimento, de problemas genéticos espirituais, vamos dizer assim, da composição espiritual, para poder reencarnar. Então, ele despoja aquilo e vai adaptar com o seu campo mental um novo corpo na combinação genética que os pais estão dando a ele para que ele tenha a porta de entrada ao mundo físico, entendeu? Mas é muito grande a nossa influência mental sobre a genética dos pais e a alteração fisiológica que nós teremos. Vamos dizer assim, temos a genética dos pais e temos a genética espiritual. A gente organiza com o nosso campo mental, que é a nossa genética, né, mental. Vamos dizer assim, porque você promoveu uma ação do campo mental e um corpo mental, e logo perispírito, conforme o seu campo vibratório. Então, ele vai ser o laço, né, ao organismo novo, que vai se desenvolver como embrião que está lá no feto, dentro da mãe que está gerando, né, permitindo com que esse campo vibratório magnético seu na espiritualidade vibre nele, né, onde efetua-se a reencarnação. Entendeu? Então, eu entendi mais ou menos essa questão desse germe que fica no perispírito, porque a gente despoja totalmente do perispírito, totalmente, assim, ou ele só transforma, a gente só transforma isso e reescreve, sei lá, reescrito porque a gente traz esses germes no espírito, né? Eu acho que o espírito vai se transformando e mantém esses germes, essas experiências registradas, essas vivências que a gente tem pelas encarnações que a gente vem vindo. E aí, quando a gente vai encarnar, não tem não fica como que é essa ligação do espírito no perispírito? É criado um perispírito totalmente novo, Daniel? Ele não carrega um registro também disso, assim? Flávio, vamos dizer o seguinte: antes de você encarnar aqui, você tem que encarnar lá. Vamos dizer, você tem que montar uma estrutura, aí é onde entra o planejamento reencarnatório. Então, o que é um planejamento reencarnatório? Eles passam, aqueles que não têm condição por si mesmos, de se reorganizar mentalmente, a ajuda espiritual para que o indivíduo se reorganize fisicamente de lá para poder magneticamente influenciar no organismo em formação na Terra. Então, mentalmente, às vezes eu não estou em condições de formatar isso bem. Então, eu tenho aqueles que me auxiliam na reencarnação e até mesmo decidem por mim mesmo, né? Aqueles que estão em baixas condições e não têm nenhuma condição de vibrar, eles até reencarnam compulsoriamente, né? Eles têm uma certa equipe para organizar um campo vibratório dele que possa realmente entrar em conexão com um novo corpo de formação. Então, antes ele formata uma forma, né, que tirou aquele corpo antigo, perispirítico, que é o reflexo do outro corpo antigo. Ele tem que ser, de uma certa forma, eliminado, porque o campo vibratório dele não pode influenciar tão negativamente na reencarnação seguinte. O que vai influenciar é a condição vibratória dele, né?
ao longo do crescimento desse feto, desse organismo, né, imprimindo as qualidades ou os defeitos da reencarnação seguinte, né? Todo organismo vai estar vulnerável ou invulnerável, dependendo das condições do espírito vibrante nessa nova composição. Descarta a ideia, assim, aquele corpo antigo, os reflexos dele tem que ser tirado. Tanto é que você não tem memória. Por que você não lembra de existências passadas hoje e não consegue se lembrar? Porque toda a estrutura física formada hoje do seu corpo, do seu cérebro, ele é mapeado conforme uma nova programação reencarnatória, ou seja, desde o perispírito alterado, né, que tem, até o corpo novo alterado, porque você não tem o mesmo corpo antigo. Então, você não usa o mesmo cérebro da outra encarnação para ter o campo da memória, para você lembrar do que você foi em outras existências. Eu só não lembro de outras existências porque não tem registro, senão eu lembraria com certeza de tudo que eu passei em outras vidas, né? Então, esse esquecimento do passado vem desde uma organização física. Quando a gente fala assim, existe um laço que cobre, né, o esquecimento, com o esquecimento do passado. Esse laço é essa nova organização física desde o perispírito que reencarna, que está com o espírito, até o campo novo da combinação genética dos pais, né? Então, ali está o esquecimento de outras vidas, esquecimento daquilo que foi registrado. Agora, você não esquece, é a sua capacidade. Aquilo que Deus permanece em você é as suas condições intelectuais e morais. Isso você não esquece. Isso você pode até no início sentir abafado, porque o organismo ele vai estar em formação, você não consegue usá-lo perfeitamente, mas as suas condições de moralidade vão vibrar imediatamente nesse organismo. Por isso você vê lá uma criança moralmente desde cedo, é uma criança dócil, amiga, companheira, e vê aqueles brutos também, né? Cavalo, desde o início, umas atitudes horríveis, né? Mas ninguém ensinou isso para esse moleque e ele é desse jeito porque é a condição dele, né, não esquecida, né, vibratoriamente. E vai transmitir a sua doença mental, né, na desestruturação do próprio organismo aos poucos. Deus é tão bom que permite que isso vá se dando aos poucos, né? Tem uns que já começam a existência logo cedo do sofrimento, desde cedo, né? Aquilo vai já acabando com a própria existência deles em termos de provas, em termos de provações maiores, até mesmo de expiações. Né? Ok? Ou não ficou? Pois é, mas minha dúvida é que a pergunta que você fez, você está falando da reencarnação, projeto reencarnatório. Mas a pergunta que você fez é quando a gente desencarna, que volta para o mundo espiritual. Existe também um projeto, não é a mente, a própria mente, o campo mental do indivíduo que vai determinar a densidade do corpo fluídico. Veja bem, Leila, quando você fala em desencarnação, imediatamente você remete à condição de reencarnação, não tem jeito. Então, é um processo de ida e volta, né? Ou de vinda e volta. Essa desencarnação é a volta com os reflexos, porque do mesmo jeito que você manda para o corpo seu campo vibratório, o corpo te devolve, né? Então, em forma de, quando você está na existência, você maltrata, agride o organismo. Lá na frente, o organismo ele devolve para você em forma de depressão, em forma de saúde degradada, ele volta para você, de uma certa forma. E não é diferente após a morte. O que você fez durante a existência inteira vai refletir com certeza após a desencarnação. Seu organismo continua vivo. Essa ideia de morrer não existe.
vamos acabar com isso. Nós não temos, de fato, uma desencarnação. A gente tem um despojo, né, que a gente está chamando de desencarnação de uma massa mais densa. Mas você continua com o organismo do mesmo jeito. Ninguém morreu. A primeira coisa que o morto vai ver é que ele não morreu, que ele está vivo, né? Porque ele vai sentir no organismo do mesmo jeito. Não tem morto. Ele nunca vai sentir que morreu. Tanto é que tem gente que não sabe que morreu, vem contar, eu não morri. Como assim? Você falar que eu morri é até uma agressão para ele, você falar que morreu. Ele sente hospitalizado, ele sente da forma que ele estava um pouco em tratamento, em macas, em hospitais. Ô, Daniel, te interrompendo um pouquinho. Eu estou lendo aquele livro E a Vida Continua, e lá fala exatamente isso, da questão do hospital, pessoas que não entendem que desencarnaram. Então, eles ficam em quartos, em hospitais, eles têm entrevistas com os chamados, vamos pôr assim, entre aspas, médicos. Aí eles recebem um cartãozinho onde eles têm as consultas. E nessa consulta desce uma tela onde mostra para eles o que eles tinham, onde eles estavam, qual hospital que eles estavam na Terra, qual a doença que provocou a desencarnação, por que eles estão lá. E eles vão entendendo, aí é o motivo assim, deles estarem se preparando para ir para uma outra colônia. É como se fosse assim, é o hospital onde eles vão entender o motivo que eles desencarnaram, serem tratados para entenderem que estão desencarnados. Para aí sim eles irem para uma outra colônia para continuar o tratamento. Exatamente, é isso aí. É exatamente essa posição que você colocou, né? Igualmente eu falar aqui, por exemplo, uma criança desencarna. Eu falei da pessoa que passou uma existência toda tal, com o organismo, chegou a uma certa idade, o organismo ele continua do outro lado da vida como estava organizado. E uma criança, ela desencarna a criança. Como é que é a criança no mundo espiritual? Ele continua criança ou ele é imediatamente adulto? Pensando. Continua criança. E como é que acontece com essa criança? Para mim também, na minha ideia, continua criança. Aí depois, à medida que ele da evolução dele, que vai modificando. E a criança pode crescer no mundo espiritual ou ela vai continuar sendo criança? Não sei. Não lembro dessa parte. E tudo depende. Assim, existem casos que eu já li de que a criança morre criança porque o espírito precisava de uma reorganização perispiritual, porque o perispírito estava muito danificado, então foi necessário que ele viesse rapidamente para fazer uma reorganização, para poder voltar e se reorganizar de novo. Então, por exemplo, nesse caso, eu acho que ele volta e ele vai se desenvolvendo até que os espíritos amigos consigam ajudá-lo. Agora, existem outros casos que, eventualmente, é uma missão, alguma coisa nesse sentido, que a criança vem apenas para apaziguar alguma questão na família, vai e depois passa rapidamente para um outro estágio. Acho que tudo depende da situação. Não sei se eu deixei claro. Da proposta em síntese, o espírito ele pode desenvolver esse organismo e crescer naturalmente, ou ele se transforma imediatamente numa outra imagem, um outro perispírito aparente. Nós falamos de um corpo degradado e falamos agora de um corpo são, que é criança. Né? Ele se desenvolve no plano espiritual ou ele é eliminado? Aos poucos, a gente viu aqui que a pessoa mais de idade na Terra desencarna e chega no plano espiritual, ela pode rejuvenescer, não falamos disso. Então, ela pode
adquirir uma forma mais jovial, mais jovem. Ela pode mudar a sua condição vibratória do organismo para uma idade mais nova, apresentar-se assim. Agora, a criança pode acelerar e se transformar numa imagem mais velha, ou ela permanece até a nova encarnação com o espírito apresentando como criança. Um bebê, por exemplo, né, vai ser apresentado na espiritualidade esse período todinho como bebê? Não. Olha Não? só, como é interessante tudo isso. O bebê não deu... Qual foi o desenvolvimento de acordo com a condição, igual você falou aí, o projeto, a condição moral do espírito, né? Eu acho que os dois lados é verdadeiro. Se pode rejuvenescer, pode envelhecer, uai. Senão não é justo. Não é justo? Olha só, a gente pode desenvolver, sim, na espiritualidade, o organismo e chegar a determinada idade, né? E vai variar isso de acordo com a evolução de cada espírito, né? Porque você não vai ficar aí 50 anos na espiritualidade aguardando uma nova encarnação como um bebezinho de colo que morreu na última encarnação. Então, o que ele faz? Os espíritos e ele mesmo não tem tanta influência ainda daquele organismo novo para formar ele numa nova condição espiritual. Então, a tendência é ele recuperar os seus campos vibratórios e pegar esse organismo e formatar um perispírito, né, na condição anterior de vibração. Então, há uma tendência da gente... Porque o que eu sou hoje? Eu sou hoje um resultado anterior de outras vidas. O meu organismo perispirítico, formado na espiritualidade, vem de uma formatação anterior, né, das condições vibratórias que eu tinha. Por isso que eu vibro dessa forma. E com a última encarnação, eu moldei mais ainda o meu perispírito uma certa forma de me apresentar, né? Agora, a plasticidade desse organismo na espiritualidade, ele pode fazer com que ele retorne a uma idade menor ou a uma idade mais avançada. Ele pode fazer isso desde que ele tenha habilidade ou uma consciência, ele pode fazer isso imediatamente, mais rápido ou mais demorado. Pode ir no envelhecimento natural do organismo, dependendo da condição dele. Ou seja, tem uns aqui na Terra que, para passar pela adolescência, ele nem passa pela adolescência. Na espiritualidade, a mesma coisa. Ele não precisa nem da fase infantil, nem da fase de adolescência, da recomposição do perispírito no plano espiritual. Então, ele recupera mais rápido. Mas tem uns que precisam de maior tempo para se estruturar um organismo perispirítico na espiritualidade. Então, ele vai gastar 30 anos, 20 anos na espiritualidade para poder readaptar o perispírito. Mas alguns vão dar conta de fazer em horas, né? Imediatamente ele consegue recompor, dadas as condições vibratórias dele, a moralidade, a evolução dele, ele pode fazer isso com muita maestria, sabe? Então, vai depender mesmo do campo vibratório de cada um. Mas a possibilidade de ser, de fazer, é assim. E até chegar a um certo envelhecimento dessa criança no plano espiritual, certa idade, ele chegar na próxima encarnação, ter que reencarnar, né, e despojar e reorganizar um novo organismo para estar no novo corpo. Então, isso é uma adaptação. Vamos dizer que a gente elimina parte de campos vibratórios, né, que a matéria aqui na Terra, ela tem uma duração. No plano espiritual, ela também tem uma duração. Então, a composição molecular e atômica, né, aqui na Terra do organismo, do corpo físico, ele tem uma mutação, uma mudança. Então, as energias organizando o corpo se alteram a cada tempo, a cada passo que nós avançamos na existência, aquilo vai automaticamente sendo modificado, né? Então, a pele, o corpo nosso altera-se naturalmente. Então, não adianta, não quero envelhecer, não quero, né? Não adianta. O corpo é natural e o envelhecimento é natural.
né, você pode ter uma influência sobre as estruturas que estão se degradando. Então, você tem um tratamento melhor mental sobre isso e dominar a existência e a aceitação. Por isso que eu falo, nós temos que aceitar as fases que nós temos existenciais. Infantil, ser criança, aprender a ser criança. Adolescente, aprender a ser adolescente. Aprender a ser jovem, aprender a ser maduro. Todas as fases. E aceitar a velhice, que você precisa dessa experiência, precisa se recompor dentro dessa expectativa, né? Tá bom? Vamos lá? Alguém quer falar? Então, vamos lá. Resulta, então, né, daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam, conforme os mundos, dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da Terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Olha só, a mutação muda até que quando você vai para um outro planeta. Citou o caso de Júpiter, né? Porque Júpiter é um planeta mais evoluído que o nosso, muito à frente, né? A gente gostaria de estar morando lá, mas não tem campo vibratório para isso, moralidade. Não adianta, você não vai gostar. Vai chegar lá e falar assim, meu Deus, não é aqui. Esse lugar não é para mim, né? Porque você vai estar com o hábito antigo, com os costumes antigos, com as ideias antigas no mundo novo, porque você não mudou as ideias, como é que você vai permanecer lá? O seu próprio perispírito não se adequa ao campo magnético do planeta, ou seja, da condição vibratória que o planeta tem. A Terra tem um, lá tem outro, então você não consegue adaptar num campo mais evoluído, né? Então não adianta você querer avançar demais, porque você não tem propriedades morais para isso. Então você tem que ficar onde você está mesmo. Terra é a nossa escola, e aqui que a gente reencarna numa sequência é daqui para baixo. Daqui para cima são poucos que vão conseguir fazer isso, né? Eu vou vibrar num planeta muito mais evoluído, muito mais avançado e tal, né? Não, isso é para pouco, né? Então, a gente sabe que você precisa mudar seus pensamentos para isso acontecer. Então, ele fala aqui... Como é que você sabe, Daniel, como é que você sabe esse negócio de Júpiter rei? Que lá tem... onde você estudou isso aí de Júpiter? Que lá é mais... Que lá tem vida. E qual item que a gente está? Eu estou perguntando porque lá é gasoso. Então, assim, então é uma forma de vida muito diferente. Deixa eu só tipo, seria um tipo de vida igual no plano espiritual? Veja bem, gasoso para quem? Para nós, né? Não tem superfície. Não, para seres humanos, né? Para seres humanos. Veja bem, gasoso, porque Júpiter tem um campo extra, como a Terra também tem. Quando alguns podem investigar a nossa Terra de longe, não vai ver habitação nela. Vai ver o quê? Outros tipos de camada. Então, de repente, a Egorina Cunha, ela retrata na cidade. Entendi. Que mostra que o planeta Terra tem camadas, né, vibratórias. Várias camadas vibratórias. Entendi. Então, aí você tem uma visão sensorial daquelas camadas. O homem está falando que vai a Marte, né, que vai investigar, que tem construir um robôzinho aí que vai, né, para Marte, vai pousar lá em Marte e vai investigar o Sol de Marte. Eu até acredito que eles vão continuar, vão conseguir chegar lá e pousar a nave. Pode até acontecer
como pode ser destruída antes de chegar lá, pelos campos que não foi talvez resolvido fisicamente e não conseguir chegar. Mas ele pode chegar em Marte numa estrutura mais densa do que realmente estão os habitantes da Terra, de Marte. Então ele vai investigar aquilo que a gente pode achar que é uma rocha, mas que na verdade são campos magnéticos mais densos. Então, pousar uma máquina nesses campos que combinam com a formação da Terra. Então, está no campo visível, sensorial do ser humano. Então, ele conseguiria o quê? Capturar somente esse plano, né, que envolve esse núcleo chamado Marte, né? E ter uma notícia falsa. E ter uma notícia que lá não tem habitação, né, que é um planeta antigo. Todo planeta tem sua história antiga. Às vezes nós vamos penetrar no campo antigo do planeta. Nós não temos autorização ainda e competência para chegar e visualizar o que tem um planeta organizado em vida, né? Porque o plano espiritual de Marte, como o da Terra, é material. Se é material, gente, faz parte do planeta. De longe, você avistaria toda uma organização. Se alguém olhar a Terra de longe, vai ver o quê? Toda uma organização espiritual em volta dela, mas que aquilo é uma paisagem. E tem uma paisagem de subsolo, que somos nós aqui. Na verdade, você está no subsolo do planeta. Não Então está tudo lá, só que a gente não enxerga. Você não vai ter condição. Só é possível. Não, isso é muito fantástico, né? Só é possível, então, para mim, para eu ver certo ponto da coisa. Então, por exemplo, a gente vê lá naquelas sondas que foram a Marte, aí a gente vê as rochas, vê a presença da água de um outro jeito, mas isso não significa que ele está daquele jeito lá. Talvez é uma parte que a gente não viu ainda. Isso. Então, o homem ele não consegue nem penetrar o mundo espiritual da Terra ainda. Nem os espíritas. Só alguns médiuns. Só alguns médiuns. E como que você chegou nessas conclusões? Olha, eu venho pensando isso muitos anos. A Marisa por exemplo, tipo, a gente estuda que Marte é aqui, Júpiter é gasoso. Então, a gente sempre fala assim, se pousar uma nave espacial lá em cima, vai cair embaixo. A gente sempre fala assim, apesar de não existir em cima e embaixo, né? Mas aí, como é que você... Olha, eu te confesso que eu já venho pensando, isso já tem um pouquinho de tempo. Isso são anos. Entendi. Sabe, assim, a gente já foi colocado como lunático aí, né? Pensar nessas coisas. E eu te confesso que é uma receitinha de bolo que a gente vai aprendendo aos poucos, né? E vai percebendo. A condição nossa não é só livro, é você aprender a viver uma experiência de investigação por si mesmo. Então, você tem que aprender a fazer isso existindo. Como a gente existe, você está escrevendo o seu próprio livro. Então, eu digo que o livro, ele te ajuda a ordenar os seus pensamentos, mas a tua razão é que vai falar face a face, é que você vai usar a tua lógica e vai ter a sua formação. Então, tem coisas que a gente não vai poder nem... eu li isso em tal lugar, né? Porque foi conclusões que você vai tirando aos poucos, à medida que você vai observando, e muita coisa está nas entrelinhas. E você tem que amarrar isso com uma certa lógica que você usa normalmente em sua vida, né? Então, primeiro, você vê os 5 sentidos são muito pequenos, são frágeis. Seus 5 sentidos praticamente é nada. Nós somos cegos na vida. Você é cego. Porque 5 sentidos. Visão que não enxerga direito. Audição que não enxerga, que não ouve direito. Paladar que só se tocar que vai sentir.
né? Cheirar a mesma coisa. O cachorro, o animal, ele cheira muito mais que você, consegue perceber muito mais que você e ver muito mais que você, né? Então, o tato é para você perceber o seu próprio corpo, o meio que você está, o lugar. Senão você nem sabe que reencarnou. Então, o tato é limitado ao seu organismo, né? E a percepção das matérias que estão vindo a contato com você. Então, isso é a identificação tatal, né? Que é o principal da tua vida. Então, você tem 5 sentidos que são frágeis, né? Você enxerga pouco, ouve pouco, faz pouco. Então, por quê? Para você desenvolver a sua inteligência. Isso é uma lógica. Eu não preciso ler em lugar nenhum. Eu tenho pouco sentido para desenvolver a inteligência. O cachorro tem mais sentidos, mais percepção, porque não tem inteligência. Ele tem que ficar por conta dos sentidos. Entendeu? Então, a analisar, a ciência não vai por esse campo ainda. Então, ele vai pelo só palpável. E só no palpável está dando isso aí. Ele desacelera a evolução da ciência, né? Por isso que tem que ter a aliança da ciência e da filosofia, da religião. Porque eles têm que contar com essas informações cognitivas, mediúnicas, para que possa avançar e ver em outros sentidos, e não só nos 5 sentidos. O erro da ciência é permanecer só nos 5 sentidos. Agora, fala-se em quântica, começa a criar problema. Não aceita, a parte da ciência não aceita a quântica, né? Não aceita as divagações, vamos dizer assim, né? Científicas. Tá? Então, e ele trabalha com coisas que não são palpáveis. Matemática é uma coisa que não é palpável, né? Então, tem hora que a ciência comete os seus absurdos, né? Acredita só no sentido, mas não acredita na condição intelectual, acredita em parte da condição intelectual, que seria a matemática, né? O uso da matemática. Eu acompanho só uns 45 anos que ele chegou a essa conclusão. A mamãe está de prova aí, o tanto que o pessoal pega no pé, né, mãe? Já tem uns 50 anos, né, mais ou menos. Que às vezes a gente fala e não é muito entendido, né? Então, vamos lá. Eu acho que eu vou morrer desse jeito. Mas você falou agora que ninguém morre. Não, morrer no sentido de deixar. Porque Daniel, outra língua, a mãe do Chico Xavier tem um livro, né? Para a gente morrer e ir para lá. Desencarnar. Daniel. Não existe, mas é mais ou menos isso, né? Então, vamos lá. Daniel, posso te perguntar uma coisa? Pode. A mãe do Chico Xavier tem um livro, eu estou falando só pelo que a Renata perguntou aí. Tem um livro, eu não estou ouvindo bem, tem um livro que a mãe do Chico Xavier vem dar uma mensagem, parece que ela mora em Júpiter, não é? Cartas de um Amor. Cartas de um Amor. Tá, Renata? Depois você dá uma olhada nesse livro. E a própria Gênesis aqui, a gente, nos capítulos anteriores, Kátia, que você às vezes não acompanhou essa fase de loucura que a gente passou aqui, que muitos passaram, né, da gente falar sobre toda a organização planetária, galáxia e tudo mais, e a gente conversou muito sobre isso. Então, falamos muito dessa concepção de planetas mais evoluídos, mais organizados, né, que a Gênesis também fala. Depois nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso aí com você. Então, vamos lá. Então, ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo, com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar, né? Então, como perispírito, então, a gente tem que adaptar. O item 9, quem lê para nós? Até que horas que é a aula? É às 10. Já deu. Já deu? Já deu 10 horas? 9h59. Você quer que comece a ler assim mesmo? Mas só para meditar, ler, para a gente finalizar, ler todo ele aí, só para a gente... Posso ler? Pode.
A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer e, por conseguinte, não podem passar à vontade de um mundo para outro. O envoltório fluídico de algum deles, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, é ainda pesado demais, se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão pela qual acreditam-se vivos. Esses espíritos, cujo número é considerável, permanecem na superfície da Terra como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontra. Fazem como o príncipe que desce temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre eles. Tais espíritos trazem consigo não o envoltório, mas a lembrança intuitiva das regiões de onde vieram e que veem em pensamento. São videntes entre cegos. É muito conteúdo aqui, né? A gente já falou muitas coisas daqui. Mas, assim, só para a gente terminar, com essa primeira frasezinha que tem aí nesse texto que você leu, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Sempre, gente, está essa natureza do fluido de organização perispirítica, sempre com seu adiantamento moral. Você quer saber que no futuro você vai ter uma boa encarnação, uma boa condição, é você olhar hoje como você está vibrando no organismo. É assim que é o nosso futuro. O que eu serei amanhã é o que eu sou hoje. Né? Por isso que é importante ser bom hoje. O momento que a gente está é muito importante. Né? A gente tirar o máximo de proveito sobre a nossa existência. Se eu errei na existência, se eu tive muito acerto, se eu errei, eu tenho que pôr a minha consciência para trabalhar, que daqui para frente eu tenho que me comportar diferente. Se eu não errei, eu aproveito aquilo como forma de minha elevação e mais imediata. Agora, se eu tiver que responder, se candidate a responder e não ficasse, meu Deus do céu, entrar em pânico porque você fez errado. Né? Você repetiu o erro em se colocar como remorso sobre aquilo que você fez. Ao invés de você ficar com remorso, procure se estabelecer de forma diferente, agindo diferente, né? Em forma de pagar aquilo que você fez de errado, ao invés de ficar reclamando, né, de si mesmo e até entrando em pânico e em sofrimento. Então, assim a gente vai estar moralmente mais bem preparado a recomeçar sempre aquilo que nós fizemos de errado. Aí nós podemos ter equilíbrio, porque o espírito precisa de ter equilíbrio para continuar. Desequilibrado não tem jeito. Quando você desequilibra, você tem que passar por tratamento antes de poder continuar. Só podemos ajudar alguém quando estamos melhores, quando estamos em condições, e assim é para a sua vida espiritual.
né? Quando você começa a se reestruturar moralmente para daqui a um século, daqui 50 anos. Não tem problema se você vai ter que gastar 200 anos para consertar o que você deixou desarrumado. Não tem problema, porque 200 anos na linha do tempo divino não é nada. Isso não tem tempo passando, é aquilo que nós falamos, né? Sempre do tempo, né? Então, se a gente olhar por esse lado, a gente vê que 200 anos, 1000 anos, não é nada. Você podia ter resolvido isso antes e ser melhor nesse exato instante divino, né? Mas você não fez, então gaste o tempo que for necessário. Por isso que Deus não desespera com a gente, né? Porque sabe que todo o tempo que você vai gastar, esse tempo é seu e não de ninguém. A gente não gasta o tempo do outro, a gente gasta o nosso tempo, ou seja, o sofrimento permanece mais conosco enquanto você não resolver. Na hora que você resolver, você consegue chegar a Deus como todo mundo chega. Nós chegaremos. Você pode só insistir em permanecer sofrendo. Na hora que você resolver a não sofrer mais, você chega a Deus. Tá? A semana que vem, a gente continua nesse item 9, porque tem muita coisa ainda para falar nele. Tá? Mas não precisamos ler ele novamente, vamos só direto ao assunto. Quem quiser ler em casa, o item 9 dos frutos, tá? Do perispírito. Ô, Daniel. Então, oi. Em que parte da Gênese, ou só quando terminar, que nós vamos fazer aquele estudo que você falou? Fazer o quê? O estudo do livro Caminho da Luz. O Caminho da Luz, a gente vai fazer o estudo, ele paralelo, um estudo à parte, e não dentro do estudo, porque é um desperdício você só fazer citação do livro. Então, eu acho melhor a gente pegar o estudo por completo do Caminho da Luz como de evolução. A hora que a gente começar o Caminho da Luz, nós começaremos a Evolução em Dois Mundos. Que aí a gente vai fazer um bom casamento entre os dois. Sim. Tá bom. Porque agora tem muita coisa para a gente estar conversando, vamos chegar nos milagres. Agora mesmo a gente chega a falar dos milagres, não, dos milagres de Jesus, né? Chamado assim. Agora mesmo a gente vai estar falando sobre eles. As passagens de Jesus, né? Dito como milagre, transformação do pão em vinho, o que é isso? Multiplicação dos pães, né? Da água em vinho. Então, tudo isso aí a gente logo vai estar entrando, mas é preciso dominar essa questão do assunto dos fluidos para chegar lá e entender com maior facilidade. Certo? Vai ser ótimo. Então tá. Fica com Deus, gente. Muito obrigado, Paulo, Marisa, mamãe. Obrigado pela presença, Rosana. Cadê o Toninho, Rosana? Flávia. Você está sem som, Rosana. Flavinha. Leila, muito obrigado. Obrigado, Laércio. Obrigado, Vanessa. Também, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Cátia. Bom dia. Tchau, pessoal. Renata. Lúcia. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Muito obrigada, Daniel. Foi ótimo. Conversando aqui.